Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada por acompanhar com a gente mais um conteúdo produzido aqui pela Bradesco Asset. Hoje estou aqui com a Fabiana Datter, economista da Bradesco Asset. Seja bem-vinda, Fabi. Obrigada. Vamos lá, vamos direto ao assunto. Primeiro, Fabi, para a gente começar, compartilhe um pouco com a gente um resumo desses 100 primeiros dias de governo Trump. Bem, olá a todos. São 100 dias intensos, até trouxe uma lista para não me perder. Então, o primeiro aspecto desse início de governo do Donald Trump nos Estados Unidos refere-se a uma agenda mais diplomática, e nessa agenda dá para incluir vários eventos, como saída dos Estados Unidos em diversos órgãos multilaterais, questões relacionadas à guerra na Ucrânia, tensões com o Canadá, tensões relacionadas ao Canal do Panamá, a Groenlândia. Foram, de fato, vários eventos, vários ruídos. Mas, em relação à agenda econômica, eu destacaria as propostas iniciais de uma reforma dos gastos públicos na direção de reduzir gastos. Houve um início de conversa. A largada também houve um avanço no controle migratório, principalmente a segurança nas fronteiras para reduzir a entrada de imigrantes, uma política que foi logo na largada muito falada e hoje parece já mais reduzida e esvaziada. E aí, claro, a grande questão que são as tarifas. Houve no início tarifas direcionadas ao México, ao Canadá, à China, e depois, no dia 2 de abril, quando os mercados de fato focaram na questão tarifária, a agenda das tarifas recíprocas, em que diversos países, para não dizer a totalidade dos países, esteve nesta lista, e desde então temos observado idas e vindas, suspensões, prolongamento, negociações, e essa é a agenda que talvez pautará os próximos 100 dias do governo Trump. Perfeito, muita coisa para falar, né, Fabi, de fato. Bom, e dito tudo isso, né, quais os cenários, e principalmente para PIB, inflação, nos Estados Unidos e mundo, com essas tarifas anunciadas pelo Trump? Bem, o impacto sobre a atividade econômica, e nós podemos partir dessa frente, né, eu devo confessar, e todos os analistas têm tido uma dificuldade de mensurar o impacto final. Primeiro que as tarifas foram anunciadas, foram postergadas, é muito difícil de avaliar. Então, tem alguns aspectos. O primeiro deles é a insegurança, a incerteza, que inclusive tem impactado a popularidade do presidente nos Estados Unidos. Então, esse efeito incerteza, insegurança, ele já paralisa muitas decisões, como de investimento, como de compras, né? O próprio comércio dá sinais de que parou para ver o que vai acontecer. Então, tem esse pacto inicial que é negativo para a atividade. O outro que se coloca é que, num primeiro momento, com as tarifas elevadas, o comércio diminui, o consumo se reduz. Então, para os Estados Unidos, as estimativas apontam perdas de PIB da ordem de 1 ponto de crescimento, né? E para o restante do mundo, que também é impactado naturalmente, porque é uma relação bilateral, os impactos são um pouco menores, porque a relação é só com os Estados Unidos, e parcialmente compensados por uma política fiscal expansionista. Vou citar aqui o exemplo da China, que é o país hoje mais impactado pela relação. Nossa estimativa é que a perda do PIB chinês seja da ordem de mais ou menos 0,5 ponto de crescimento. Então, se retirou 0,5 ponto de crescimento, por quê? Uma parte virá por estímulos. Do lado da inflação, o efeito parece também ainda a ser confirmado, mas com tarifas mais elevadas, isso leva a ter uma inflação mais alta nos Estados Unidos. Para o restante do mundo, prevalece o efeito de deflação por uma atividade menor. Os preços das commodities têm apontado nessa direção de uma queda dos preços. E, por fim, é de se imaginar que com o mercado americano fechado, os produtos chineses provavelmente entrarão no restante do mundo com preços mais convidativos, o que reforça a deflação para bens industrializados. Então, em resumo, a atividade econômica, o PIB, menor para todo mundo, mas mais impactado os Estados Unidos, e a inflação provavelmente vai acelerar nos Estados Unidos e cair ou desacelerar numa velocidade mais rápida no restante do mundo. Perfeito, excelente. E aí, para a gente finalizar, não posso deixar de perguntar, né? E o que a gente vê de impacto aqui para o Brasil? Bem, eu vou aproveitar esse mesmo raciocínio que nós fizemos
para outros países, para o Brasil. Então, o impacto para o PIB brasileiro nos parece bastante limitado. O Brasil tem pouca exposição, as tarifas ficaram reduzidas, tem pouca exposição aos Estados Unidos. Então, a nossa visão é que o impacto sobre o PIB é pequeno. Mas sobre a inflação, o Brasil vai ser beneficiado no sentido de preços mais baixos de commodities e provavelmente de bens industrializados. Isso faz com que a inflação no Brasil possa ser mais baixa. Nosso processo, nós estamos em revisão para uma taxa de inflação tanto deste ano quanto para o ano que vem provavelmente mais baixo. E aí isso nos leva a perguntar o que acontece com a Selic. Isso pode acelerar o processo de fim da alta do ciclo de juros, então não é queda de juros, a Selic vem subindo, então provavelmente esse ciclo vai ser encurtado, acelerado para se encerrar diante desse alívio da inflação. E do ponto de vista de câmbio, que sempre todo mundo quer saber o que vai acontecer com o real, tem um movimento global de dólar um pouco menos forte, um pouco mais fraco, né? E nisso o Brasil, o real foi impactado, mas a nossa avaliação é que as questões domésticas continuam bastante no radar, em especial a desaceleração da economia, a política fiscal e a inflação, mesmo aliviando num nível ainda elevado, nos fazem também ter cautela para dizer que essa apreciação é muito grande. Parece que o espaço para apreciação também é limitado e, claro, dado pelo cenário externo do dólar um pouco mais fraco. Perfeito, excelente. Muito obrigada, Fabi, por compartilhar com todos nós um pouco de tudo o que veio acontecendo. Vocês que nos acompanharam, continuam seguindo a gente nas redes sociais para continuar entendendo melhor todo esse movimento de mercado. Obrigado por acompanhar a gente e até mais. Até!